a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém. Glória a Deus. Então, João capítulo 15, versículo 9, acompanhe a leitura comigo, onde o texto diz o seguinte. A primeira parte diz: eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Nós vamos no João capítulo 15 e João capítulo 16, extrair daí esse conteúdo da promessa de Deus que nunca nos deixa só. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós acabamos, ó Deus, de cantar cânticos de adoração ao teu nome, reconhecendo, Senhor, a tua grandeza, a tua soberania, o teu poder criador sobre todas as coisas, e que quando a gente reconhece esse poder e reconhece que tu estás conosco, isso nos deixa calmo, sereno, tranquilo, por poder confiar num Deus que não nos abandona. E é sobre isso também que nós vamos meditar, Senhor, um Deus que supre todas as nossas necessidades, e por isso mesmo a tua igreja, Senhor, retribui essa gratidão pela tua bênção com dízimos e ofertas. Obrigado por todos aqueles, ó Deus, que têm depositado suas ofertas, seus dízimos, ó Deus, possibilitando a manutenção desta igreja. E que a tua bênção esteja sobre cada um deles, multiplicando os seus recursos, prosperando suas vidas e também, Senhor, multiplicando, para que eles possam estar sempre, ó Deus, sendo generosos para com a tua obra, Pai. Pai Santo, nessa hora pedimos que teu Espírito venha falar conosco por intermédio da tua palavra, edificando nossas vidas e transformando os nossos corações. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Israel fez um bezerro de ouro, quando mal tinha saído do Egito, o Senhor ficou muito irado com aquela situação, com aquela idolatria do povo de Israel. Um Deus que queria se apresentar para eles como um Deus todo-poderoso, como um Deus que os amava, que cuidava deles. Tanto que Deus fez isso com as 10 pragas sobre o Egito. Deus abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar e ser salvos da perseguição também do faraó. Mas ainda assim esse povo de dura cerviz pecou e fez esse bezerro de ouro. Por isso Deus se ira. Porque Deus já estava se mostrando de forma amorosa e poderosa para esse povo, e assim mesmo eles pecaram diante do Senhor. E aí Deus ele diz para Moisés o seguinte: olha, eu vou eliminar o povo inteiro. Você imagina, né? Nas contagens lá de Números, dizia que tinha 650 mil homens, fora mulheres e crianças. Então imagina a quantidade de pessoas que seriam
todo esse povo, a qual Deus estava dizendo agora, vou eliminar todos eles e fazer um povo novo a partir de Moisés. Isso que Deus estava dizendo a Moisés. E aí Moisés, ele intercede para que Deus não elimine o povo, né, que Deus perdoe o povo. Aí Deus, tudo bem, diz assim, não vou eliminar o povo, mas vocês vão caminhar agora no deserto sem a minha companhia. Aí Moisés novamente diz o seguinte, sem a tua companhia a gente não vai. Porque imagina só, um povo tão grande caminhando num deserto, sem o auxílio de Deus. Isso era mesmo que dizer o seguinte, vocês vão perecer. Deus abandonar seu povo era condenar eles à sua própria destruição. Basicamente era isso. Então, por isso que Moisés, ele intercede novamente, diz, Senhor, sem a tua presença, sem a tua companhia, nós não vamos, não adianta nada. Mas claro que Deus estava testando ali Moisés, testando o coração de Moisés e testando o coração de Israel, porque Deus é um Deus que de fato não abandona. Deus de fato é um Deus misericordioso. Deus de fato é um Deus que está sempre com o seu povo, olhando para a necessidade do seu povo. E Deus promete isso. Lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, olha o que diz lá. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, ou seja, diante dos inimigos, né? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Tem uma outra passagem muito linda, onde o Senhor promete, através dos profetas, dizendo o seguinte, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Porque Deus sabe que no dia que Ele nos abandona, a gente cai em destruição. Agora tem uma coisa muito importante para a gente entender do nosso privilégio enquanto cristãos. Nós cristãos, nós que temos a fé em Jesus Cristo, nós que buscamos o Senhor, temos um privilégio muito grande de ter a companhia de Deus, de ter a presença de Deus, porque o mundo não tem. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, o seguinte, que Deus abandonou a raça humana à sua própria sorte, para que caiam nas suas próprias paixões, que eles vivem a partir dos seus próprios desejos pessoais. E é por isso que nós vemos o mundo caindo no caos. Por isso que nós vemos um mundo que se corrompe a cada dia, num mundo que aumenta mais a violência, num mundo onde aumenta a fome, aumenta a miséria, aumenta a promiscuidade. Por quê? Porque esse mundo está abandonado à própria sorte. Então, aqueles que seguem Jesus Cristo estão num privilégio, o privilégio de ter o Senhor os guiando, o Senhor conduzindo, o Senhor os abençoando a cada dia. E aí Jesus, no seu ministério, ele fortalece essa ideia para que o nosso coração não desfaleça. Quando você vai para o capítulo anterior, ao capítulo 15 de João, no capítulo 14, já começa aquelas promessas de Jesus, onde Jesus começa a tentar acalmar o coração dos discípulos, porque ele diz assim, no mundo vocês têm aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, entre essas promessas, tem a promessa da sua permanência conosco, da sua ajuda constante. E aí, no capítulo 15, aparece essa ideia de um Senhor que Ele quer que a gente permaneça nele. Por quê? Porque nós, os privilegiados que temos Deus, a companhia de Deus, a gente pode, de repente, deixar dessa graça e ficar que nem as pessoas do mundo, à mercê da própria sorte. Então, o que Jesus diz? Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. E o capítulo 15 é aquele capítulo que você lembra bem que Jesus diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos, o ramo que permanece em mim, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o capítulo da videira, onde a ênfase nesse capítulo é permaneçam na videira, permaneçam frutificando, permaneçam na graça do Senhor, porque sem mim nada podeis fazer. E sem Jesus,
Jesus ainda diz o seguinte, que se não der fruto, se não permanecer em Jesus, o Pai vem na sua poda, ele corta, joga fora e lança ao fogo. É a mesma coisa que dizer, lança a própria sorte para a sua autodestruição. Tem uma série que está passando agora na Netflix, que está bem famosa, está dando o que falar, chamada 1899. E vou contar um pouquinho do spoiler aqui, né? A série é baseada no seguinte, em estudos psicológicos. No começo da série, uma médica psiquiatra, ela fala de que a nossa mente, ela tanto pode ser a nossa amiga, mas como pode ser a nossa prisão. E aí a série é um pouco confusa, e você vai descobrindo ao longo dos capítulos da série que as pessoas, todas elas, estão vivendo numa simulação. Elas estão em estado REM, né, aquele estado de sono, onde a mente está vivendo uma outra realidade dentro do seu próprio cérebro. E essa realidade que elas vivem dentro do próprio cérebro as angustia, as leva a sofrer. E aí a gente vai descobrir na série que elas estão vivendo aquela simulação por várias vezes. Aí até que o pai dela, que também é médico psiquiatra, diz o seguinte, né, quando ele vê o pessoal se destruindo, né, ele diz assim, o ser humano continua sofrendo com os mesmos erros. Porque esse é o estado da condição daqueles que não têm Deus na sua vida, daqueles que não tiveram a transformação da mente, né, que é a conversão, que é a metanoia. É uma pessoa que, corrompida mentalmente, ela não consegue ter desejos que seja bom para si mesmo. Seus desejos são maus. São desesperadamente corruptos, como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Desesperadamente corrupto. E nessa corrupção, tudo que a gente deseja faz mal para nós mesmos. E aí a prova está no mundo. Os desejos dos homens e mulheres não convertidos está causando no mundo toda essa sorte de desgraça que nós vemos. A gente não consegue viver num paraíso porque a mente das pessoas estão corrompidas. Seus desejos são corrompidos. E aí isso gera, né, toda sorte de males no mundo. E aí o Senhor Jesus resolve fazer uma advertência aos discípulos. Ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, agora vocês têm que entender que vocês estando em mim, vocês têm agora o mundo contra vocês. As pessoas sofrem como consequência dos seus próprios desejos corrompidos, mas a igreja sofre por estar em mim, porque o mundo vai agora contra vocês, vão odiar vocês. Jesus está alertando os discípulos das perseguições que a igreja ia ter. Talvez a gente não tenha o mesmo tipo de perseguição hoje em dia. Mas o cristianismo, por às vezes se desviar da verdade, persegue a si mesma. Então o sofrimento que muitas igrejas sofrem hoje, principalmente vamos pensar em Brasil, né? Muito sofrimento que muitos cristãos vivem hoje é por perseguição de cristão contra cristãos. A gente não tem um Estado contra a gente. A gente não tem uma religião mais poderosa do que a nossa nos perseguindo, como existe nos países muçulmanos, onde a igreja é perseguida por um Estado e por uma religião maior. Mas hoje é cristão perseguindo o cristão. E isso é a coisa mais absurda dentro do cristianismo que possa haver. Porque o cristão é chamado a viver na unidade, a viver em amor, a viver em conciliação. E aí nós somos advertidos por Jesus dessa perseguição, e geralmente esses que perseguem não estão seguindo o Evangelho, porque quem segue o Evangelho não persegue. A tendência de quem segue de fato o Evangelho é ser perseguido e não perseguir.
Paulo, ele perseguia a igreja por estar fora do evangelho. Quando ele entra no evangelho e segue o evangelho, agora é ele que vai ser perseguido. Essa que é a lógica. Então, se há perseguição dentro da igreja contra irmãos, esses já se distanciaram do evangelho, esses perseguidores. E aí, por que eles perseguem? Porque eles não estão vivendo a promessa de Jesus, que é ter um guia, que é o Espírito Santo. Então, Jesus agora ele faz uma promessa no capítulo 15, versículo 27 e 28. Uma promessa daqueles que vão viver no Evangelho, que vão permanecer nele e que precisa de alguém que os conduza na verdade. Eu falei para vocês, exatamente, João 15, 27 e 28. Mas eu vou ler o versículo 26, que diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, o Paráclito, né, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Então, Jesus começa a fazer uma promessa de enviar o seu Espírito Santo. E aí nós precisamos entender algumas coisinhas por que Jesus faz essa promessa. Na Antiga Aliança, o Antigo Testamento, quando você vai ler passagem que fala do Espírito Santo, o Espírito Santo não vinha sobre as pessoas em geral, não vinha sobre Israel como um todo. O Espírito Santo vinha só sobre algumas pessoas, para capacitar essas pessoas para cumprir a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo vinha sobre Moisés, para ser o guia de Israel. O Espírito Santo vinha sobre os juízes. Lembra do livro de Juízes? O Espírito Santo vinha sobre alguns juízes para ajudar esses juízes a governar e libertar Israel dos seus inimigos. Entre eles Gideão, entre eles Sansão, entre eles, né, várias pessoas ali. O Espírito Santo vinha sobre profetas para que eles ouvissem a palavra de Deus e a proferisse ao povo. O Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes para capacitar eles a ensinar Israel. Então, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas pontualmente para atender a uma demanda. Só que o Senhor, nos profetas, ele diz o seguinte: nos últimos dias enviarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, Deus faz uma promessa, e aí Jesus, na vinda dele, ele resolve cumprir essa promessa de Deus, enviando o Espírito Santo. O próprio Jesus já é o resultado da promessa de Deus, porque Jesus veio também em espírito, na força e no poder do Espírito Santo. Jesus agia na força e no poder do Espírito Santo. Só que aí Jesus ele diz o seguinte: olha, eu não vou deixar vocês só. Antigamente Israel estava só. Antigamente Israel pontualmente tinha o Espírito Santo colaborando com eles. Não era sobre todos que o Espírito Santo estava. E aí quando Israel pecou, eles ficaram um bom tempo, segundo alguns historiadores, uns 400 anos, sem profeta, sem nada. A gente chama de período interbíblico, né? Entre o último escrito do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Nesse período interbíblico, não existia profecia em Israel. Não existia mais alguém que tivesse o Espírito de Deus para guiar o povo de Israel, para libertar por qualquer coisa. Então, eles estavam abandonados mais ou menos por 400 anos. E aí Jesus vem. Jesus se torna agora a companhia dos discípulos. E aí Jesus, quando está para subir aos céus, depois da sua morte, ele promete o seguinte: não vos deixarei órfãos, enviarei um outro para estar convosco. Essa é a promessa que Jesus está fazendo aos discípulos, de alguém que vai estar sempre conosco e não nos deixará só. Eu gosto de uma frase de Calvino que ele diz o seguinte: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se ele o tiver prometido. Seja o que for que Deus tenha que fazer, ele vai fazer, desde que ele tenha prometido. Ele não vai fazer aquilo que a gente quer, ele vai fazer aquilo que ele prometeu, principalmente. Né? Deus faz aquilo que a gente quer quando a gente pede com muita fé, com muita persistência. Mas quando ele promete, aí sim existe uma garantia maior do que ele vai fazer. Então ele promete no Antigo Testamento e promete na pessoa de Jesus Cristo, para que assim esse povo possa ter a companhia do Espírito Santo para as perseguições,
para as adversidades que vão vir, para as aflições que acometem o cristão, por viver na fé, por viver a promessa do Senhor, uma promessa de um Espírito que os acompanharia em todas as coisas. Eu peguei uma outra versão de João 16, 7, que diz o seguinte, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, Jesus está dizendo que ele já vai, né? Vai morrer, depois vai ascender aos céus, pois se eu for, aí eu gostei dessa tradução aqui para o Espírito Santo, o encorajador não virá, se eu for, eu o enviarei a vocês. Então aqui ele chama o Espírito Santo de encorajador. Por quê? Porque se no mundo vocês vão ter aflições, vocês precisam de alguém que os encoraje. E quem vai encorajar vocês? O próprio Espírito Santo, o próprio Paráclito, o encorajador, como essa tradução está dando, para estar convosco, fortalecendo, te animando a cada dia, dando força a cada dia, te curando no meio das enfermidades, prosperando a sua vida naquilo que você faz. E aí essa promessa do Espírito Santo faz com que agora a gente possa ter alegria, porque a promessa que Jesus está fazendo aqui do Espírito Santo para acompanhar e não deixar só os discípulos, assim como toda a igreja, é para que eles pudessem se alegrar. Então João 16, 21 e 22 diz o seguinte, no trabalho de parto a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Então Jesus está contando ali os seus tempos finais. É o último discurso de Jesus isso aqui, né? Jesus na sequência vai morrer. Vocês agora estão tristes, eu estou dizendo que eu vou para o Pai. Isso é como se fosse uma mulher que tivesse para dar uma criança, ela sente as dores do parto. Mas depois que a criança nasce, a alegria vem. Então, assim que eu for, o Espírito Santo vem. E quando ele vier, vocês vão ter alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria. Ninguém poderá tirar essa alegria. Essa que é a promessa do Senhor. Por que nós nos entristecemos? Por que a gente se abaixa e se angustia? Muitas vezes por falta de fé. Muitas vezes por falta de fé. Mas também, Paulo diz uma coisa interessante aos Coríntios. Ele diz o seguinte, olha, que a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, produz vida, edificação. Então, existe a tristeza do mundo, a qual nós não devemos ter tristeza do mundo, porque nós temos Deus, temos o Espírito Santo, temos a companhia daquele que nos encoraja, e essa alegria deve contagiar os nossos corações, a presença do Espírito Santo, para que a gente não se entristeça com as tristezas do mundo. Quando a gente entristece com as tristezas dadas pelo mundo, é porque a gente está mais no mundo do que na fé. Não é? Quando a gente está mais ligado às coisas do mundo, por exemplo, se a pessoa se entristece por questões de ordem materialista, é porque o seu coração está mais para as coisas materiais do que para o espiritual. Então, essas coisas materiais, os problemas da vida relacionados ao mundo, não nos devem entristecer. Porque senão isso revela que o nosso coração não está em Deus. Mas se o nosso coração está em Deus, para as coisas espirituais, a gente não se interessa com as coisas do mundo. E aquilo que o Espírito Santo pode proporcionar de tristeza para nós, isso às vezes é para nos corrigir de alguma coisa. Isso é aquilo que o C.S. Lewis dizia, né, que algumas aflições, alguns sofrimentos permitidos por Deus, é como se fosse um megafone de Deus para um ouvido surdo. Né? No caso do C.S. Lewis, ele diz para um mundo surdo. Né? O mundo está surdo, o mundo não ouve Deus, aí vem o sofrimento para ver se eles se apercebem das coisas. Mas isso pode acontecer com o cristão também. Quando o cristão está caminhando de uma forma que não agrada a Deus, Deus permite alguns sofrimentos para que, como se fosse um megafone, falasse nos seus ouvidos, né, do chamado do Senhor para se arrepender e para voltar aos seus caminhos. Para voltar a sua alegria para o Senhor. Porque quem coloca a sua alegria nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, ele não anda por vista, ele anda por fé. É interessante essas expressões usadas, né?
Paulo diz, C.S. Lewis e Paulo diz que o mundo está surdo. No caso do cristão, nós não devemos andar pelos olhos, mas pelos ouvidos. Porque é pelo ouvir que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é? A gente tem que fortalecer a nossa fé ouvindo a palavra do Senhor. Mas quando a gente anda no mundo através somente dos olhos e não dos ouvidos, a gente se entristece porque a gente caminha por vista e não por fé. E aí quando a gente caminha por vista, a gente se entristece com as coisas que a gente vê no mundo. Então existe uma lógica na nossa caminhada de fé, a lógica de a gente andar com fé e com os ouvidos atentos para o Senhor que nos fala. Através da sua palavra, através também do seu Espírito. Para um mundo que vive em aflição. E a gente poder caminhar nessa alegria, na alegria de sempre do Espírito Santo, como diz Jesus aqui, que essa alegria ninguém poderá tirar de vocês. E aí Jesus conclui em João 16:33, assim: eu lhes falei tudo isso para que tenhas paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo não existe paz. E a paz que o mundo pode dar é efêmera. A paz que o mundo pode dar, ela é passageira, ela é rápida. A que Jesus pode dar é eterna. E assim nós podemos caminhar auxiliados pelo encorajador. Essas promessas de Jesus e o cumprimento de Jesus, porque Jesus cumpriu essa promessa de enviar o encorajador, o Espírito Santo. 10 dias depois que Jesus ascendeu aos céus, quando os discípulos estavam orando, o Espírito Santo se derramou sobre toda a carne. E agora o Espírito Santo está disponível para toda a igreja, e o Espírito Santo está em vós. João diz isso nas suas epístolas, o Espírito Santo está em vós, está em vocês. Então se alegre nesse Espírito. Se conecte com esse Espírito Santo. Busque força nesse Espírito Santo. Busquem coragem nesse Espírito Santo para enfrentar os desafios da vida. Se conecte com esse Espírito Santo a tal ponto de que ele te guie. Como Jesus disse a Nicodemos, o vento sopra onde quer, não ouve sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos os guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode guiar cada um de nós. E uma das coisas que o Espírito Santo quer primeiro fazer nesse encorajamento, nessa questão de nos guiar, é guiar os nossos pensamentos, para que nós pensemos segundo o Espírito. E Paulo diz lá aos Coríntios que nós temos a mente do Espírito. Mas quando a gente se conecta com Ele, e conectados com eles, aí nós podemos de volta se apropriar daquele texto que eu li no começo do Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Aqui eram os inimigos de Israel, no nosso caso pode ser as adversidades e os desafios da vida. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, atrás do seu Espírito em vós. Não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Esse é o Espírito Santo que caminha conosco. Por isso, se aproprie de Deuteronômio 31:6. Imprima essa palavra e coloque no espelho do banheiro todos os dias e se fortaleça com essa promessa do Senhor. E como disse Calvino, seja o que for que Deus tem que fazer, o fará se Ele tiver prometido. E essa é a promessa. E Ele faz isso. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos assistes às nossas fraquezas, porque Tu está em nós. Infelizmente, a gente esquece disso muitas vezes. Muitas vezes a gente se acha sozinho, muitas vezes a gente se acha desamparado, muitas vezes a gente está perdido, não sabendo o que fazer, sendo que o Espírito está conosco e Ele está pronto para nos guiar, pronto para nos salvar dos perigos, das adversidades,
pronto para nos fortalecer, pronto para nos encorajar, pronto para nos animar, pronto para falar aos nossas mentes e corações e nos dar aquela palavra de ânimo, de encorajamento e de sabedoria. Que nós saibamos nos conectar com esse Espírito que em nós habita, para viver essa intimidade e essa mutualidade, a tal ponto de que já não viva mais eu, mas Cristo vive em mim, o Espírito de Cristo vive em mim, como disse Paulo aos Gálatas. E de fato nós podemos caminhar sempre com o Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço pela tua presença em nós, ó Espírito, e que o Espírito dê sinais em nós, para que assim a gente sempre reconheça que quando acordamos, Ele está conosco, e quando vamos dormir, Ele permanece conosco. Muito obrigado por isso, ó Pai. Amém. Amém. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, dê um tempo e escutes, verás afinal que o Deus que eu achei é real. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu Filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro, Ele vive em meu coração. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é